Bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, Tainá Franco na área com vocês. Lembrando que esse programa é transmitido pela Rádio Difusora Jundiaí. Estamos no ar todos os dias, a partir do meio-dia, horinha do almoço, lá te fazendo companhia. Também estamos no YouTube e no Spotify e todas as plataformas de áudio e vídeo, sempre levando um bom papo para vocês. E hoje não será diferente. Quer dizer, será um pouco porque, gente, os perrengues que a gente passa aqui nos bastidores para fazer o negócio funcionar, vocês não estão entendendo. Não tem... A nossa convidada de hoje lê uns 15 poemas aqui. Até o papo para aqui para colar rolou hoje pra gente conseguir sincar aqui os microfones com o vídeo, mas deu tudo certo. Estou com ela, Priscila Mondanese, aqui. Vamos falar do vermelho hoje. Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Agora deu certo. Deu. Eu já tava com um livro de poesia aqui, gente, ó, recitando poemas pra gente sincar. Então, assim, pra gente, o público tá chegando agora e não sabe dos BO que deu, eu vou começar do começo, você finge surpresa, eu finge surpresa e assim a gente continua a conversa. Pri, bem-vinda primeiro. Obrigada. Você está com o espetáculo Vermelho. Sim. Né, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre ele, sobre a circulação e tal, montagem, porque... dramaturgia é tua e você começou novinha nesse rolê de escrever, né? Sim. Quando começa aí tua vida nas artes? Por volta dos 12 anos eu comecei escrevendo poesia e aí, por causa de um trabalho da escola que tinha que fazer teatro, ninguém queria fazer. Aí eu falei, bom, vamos lá. Então, aí eu me arrisquei a escrever a peça de teatro, né? Que tinha que fazer, que valia a nota, eu não queria ficar com zero, falei, eu vou fazer, nem que eu fizesse sozinha. E aí 2 malucos toparam fazer junto na época, e aí a peça chamava-se A Outra Borda do Copo. E... Gente, eu amei esse nome para uma criança de 12 anos de idade. 12 anos de idade eu tava comendo terra, e ela já na outra borda do copo, que eu achei maravilhoso esse nome. E aí foi um sucesso na escola, porque assim, não tinha isso, né? E aí a gente apresentou para nossa sala, aí a gente teve que apresentar para toda a escola, e aí quando isso passou, a galera começou a falar assim, e aí, quando é a próxima? E aí a gente criou o meu primeiro grupo de teatro. Mas você tinha aula de teatro na escola, educação artística? Era na aula de educação artística. Que é aquelas aulas bem genéricas, que você aprende a desenhar. Bem genérica, tanto é que era para fazer algo de teatro como tema, tipo... AIDS, alcoolismo, temas bem... E aí eu escolhi o alcoolismo e tinha que fazer em forma de teatro. E aí eu criei essa história aí do bêbado que ele começa a beber e aí ele desmaia e aí vem um anjinho e o demônio bem maniqueísta, mas eu era uma criança, né? Aí o anjo fala, pare de beber para se salvar. E o demônio, não bebe. E aí essa coisa do livre-arbítrio, que aí no fim ele morre, mas por quê? Porque ele tem um livre-arbítrio de escolher se ele quer ou não. E ele preferiu ficar bebendo, então ele morre, assim, né? Então... Mas assim, 12 anos. Né? É bem, os temas, óbvio, são bem específicos e tal. Mas assim, Pri, o que você lia? Porque você precisa ter uma referência literária também. Sim. Você precisa ter uma referência de vida pra... Eu comecei a ler muito cedo. Eu devorava. Eu lia, tipo, daqueles da série Vagalume. Eu lia um por dia, assim. Eu estudava, eu pegava na biblioteca, levava pra casa, lia. No outro dia devolvia, pegava outro. E aí eu comecei a ler. Aí a minha professora, né? Tive muito incentivo das professoras. Ela me deu Hamlet em teatro. Uau! Ela falou, ó, fique o tempo que você quiser, você não vai entender muita coisa agora, mas é importante que você leia. E realmente, eu fiquei meses com a obra, não entendia nada. Tinha que ficar voltando lá no nome dos personagens, que eram aqueles nomes enormes, assim, esquisitos na época. E aí eu devolvi e falei, eu não entendi muito não. Ela, não, tudo bem. E aí aí eu fui descobrindo os outros... escritores, enfim, poetas, né? Drummond, Cecília Meirelles, Machado de Assis. É que tem uma idade, assim, que a gente lê coisas, isso eu falo recorrentemente aqui no programa, até fico me repetindo. Eu lembro de ser obrigada a ler livros na escola para passar no vestibular, que não tinha bagagem para entender o que estava escrito ali. Sim. E depois eu fui me reencontrar com essas obras já adultas, já com bagagem, já com referência, e falo, agora sim é uma obra-prima. Para Tainá que comia a terra, não, né? Era Mas isso aconteceu com o próprio Hamlet, porque aí depois, anos depois, eu fui fazer faculdade de teatro, e aí numa das disciplinas a gente tinha que ensinar um trecho de Hamlet.
E aí, esse reencontro, né, com Hamlet, daí, tipo, na faculdade. Que é pesado, né? Pesadíssimo. É muito pesado. E aí, eu falei, poxa, mas é uma coisa inesquecível. Porque me ajudou na minha formação. Por mais que eu não tenha entendido o que era Hamlet, eu tive contato com aquilo, né? E aí, eu nunca deixei de fazer, de ler. E eu havia comentado que nessa época eu morava em Cabreúva e lá não tinha referências, assim, na época. Não tinha, né? Então era... Não tinha internet. Não tinha internet, assim. Não né? Cabreúva, assim, a gente não usava internet na vida, né? Não tinha. Então era tudo muito intuitivo e muito assim, deixa que eu faço. Então eu comecei a escrever por mim, digamos assim, né? Não tinha. E aí depois que eu consegui entrar num curso de teatro e fui começando a ter um pouco mais de referência. Você veio fazer teatro aqui na Casa da Cultura? Eu vim aqui na Casa da Cultura, na época era na Casa da Cultura, e o curso era com o Alexandre Ferreira, então ele foi meu primeiro professor, né, de teatro, e aí que eu comecei a entender melhor o que era mesmo o teatro, que a gente fazia totalmente intuitivo, assim. Só que como eu gostava de escrever, eu sempre tomava a frente, assim, pra fazer, né? Então... Pra criar as peças. Criar e dirigir. E assim, quando a gente é criança, a gente é muito estimulado nas áreas artísticas, né? Ai, desenha, que bonitinho. Ai, teatrinho. Ai, dancinha. E a gente cresce e tem um momento que isso nos é tirado, né? Em absoluto, assim. Sim. Tá, o ser criativo, ser artista não é mais tão legal, vai arrumar um emprego que viabilize sua vida. Mas isso... Você teve isso na sua vida, assim, de... Muito, porque assim, os meus pais, de fato, não incentivavam muito, né? É bonitinho quando tá na escola, né? E tivemos, porque a gente era um grupo grande. Da galera que fazia naquela época, quem seguiu com teatro até hoje sou eu e um amigo meu que hoje em dia mora em São Paulo, que é o Jefferson, que durante alguns anos a gente escreveu alguns espetáculos juntos, né? Do resto, porque é isso, não tinha incentivo. Não tem e estímulo. Tipo, que futuro que você vai ter? E por incrível que pareça, eu entrei num concurso público na área da saúde. Tipo assim, escriturária na área da saúde. Tá. E um tempo depois, o diretor de saúde na época veio trocar uma ideia comigo e descobriu que eu fazia teatro. Porque o teatro nunca parou. Não, mas eu fazia ali naquela coisa, né? De hobby, assim. Tipo isso. Mas isso eu tinha o quê? Meus 17, 18 anos. Ele descobriu que eu fazia teatro e ele era apaixonado por teatro. E ele conseguiu criar um projeto dentro da prefeitura, dentro da área da saúde, onde eu comecei a desenvolver um trabalho de teatro. Em primeiro momento, falando sobre saúde bucal, nas creches e etc. E depois criei um espetáculo sobre saúde bucal com as dentistas. Eu, tipo, dei aula de teatro para as dentistas. Criamos um espetáculo. Você é um canino, você é um molar. né? E a coisa foi acontecendo num jeito que aí, quando a gente viu, aí juntou mais um colega lá que também fazia teatro e era guarda. E fazia teatro, amava teatro. A gente criou um projeto, eu fiquei 10 anos dando aula de teatro. Dentro da área da saúde. Eu acho tão importante a gente lembrar e ressaltar sempre como a cultura é transversal na nossa vida, né? Sim. Ah, não preciso de cultura. Não, cultura é trivial, é dia a dia. O Gilberto Gil fala, né? É ordinário, né? É arroz com feijão. Total. E olha como a importância de ter um gestor dentro da área da saúde que, para além de, né, paracetamol e outros remédios, tá preocupado nesse lugar que é quase um trabalho de prevenção e de acesso à saúde, né? Sim, total. E aí a gente fez, que aí tinha essas obras que eram voltadas para educação e tal, mas também outras coisas. Tipo, eu montava muito mitologia, a gente montou o Alto da Comparecida, a gente fez Paixão de Cristo, muitos espetáculos, a gente foram mais de 40. Isso você novinha... Descobrindo tudo. Descobrindo o E aí universo. eu fui fazer letras, faculdade de letras, porque escrevia e tal, fui fazer letras. A professora virou pra mim e falou, você é uma ótima aluna, mas todos os trabalhos que você apresenta, seja do que for, você faz em forma de teatro. O que você tá fazendo aqui? Aí eu, tá bom. Aí eu tranquei. E aí passou um tempo, aí eu consegui entrar nas cênicas, né? E nunca mais parei, assim, tipo... Mesmo que eu tente sair, a coisa volta, entendeu? Todos os seus chefes e professores te empurraram pra esse lugar do teatro, gente, né?
Aí é isso. E aí eu amo isso mesmo. E aí eu tenho várias obras escritas. E eu tenho no meu grupo hoje pessoas que foram da minha primeira turma de teatro lá. Que elas continuam comigo. Você tem um núcleo hoje de teatro, voltado para o teatro. Isso. Porque na época desse projeto porque era muito adolescente, muito jovem. Alguns conseguiram depois ir fazer faculdade de teatro. Que legal. Então isso é muito legal. Mas aí assim, né? A gente aí vai, como se diz, ficando mais adulto, precisa ter trabalho e etc. E como a gente não tem grandes incentivos, assim, né, de uma maneira geral, fica difícil você fazer a manutenção de um grupo muito grande. Sim. Então, hoje em dia, nós somos um núcleo mesmo, pequeno, mas às vezes em uma ou outra peça, às vezes tem uma pessoa de fora que vem, um convidado, que vai incorporando, etc, que vai outras pessoas. Mas nós estamos em... porque eu vou esquecer. É a Maíra, a Thaline, a Aline, a Tatá, eu, o Jean, 6. E o Ricardo na luz, né? E aí a gente vai revezando, assim, diante dos trabalhos. Nesse espetáculo vermelho, são 3 atrizes em cena. Entendi. Não tá todo mundo. E você nessas produções ao longo dos anos, né? O que te inspira a escrever uma peça, assim? Porque tudo bem, uma peça dentro da saúde, temática, ou dentro da educação, você sempre tem, né, ali os gatilhos, o pedido, a encomenda, né? Quando vem a peça para você, como que funciona seu processo criativo para escrever? Uau, né? Então. Ficar horas falando. Não, mas assim, são várias. Tem várias formas, não existe uma forma só. É do momento que você tá vivendo, do que tá sendo pedido, parece que as coisas confluem. Eu costumo criar muito a partir da imagem. Eu visualizo primeiro. Imagética, assim. Eu visualizo e depois eu vou pra palavra. E aí eu escrevo, porque como eu escrevo muito. E depois, quando vai pra cena, nem tudo que eu escrevi vai pra cena enquanto palavra. Então, muita coisa, às vezes, é absorvida pelo corpo. Mas as inspirações são várias, assim. Das peças recentes, a gente fez Luísa, que foi anterior a essa, que era sobre violência contra a mulher. E é baseado em fatos reais também, de coisas que a gente vive muito próximo da gente ali. Só que não é ficcional, assim, não é autoficção ou biográfico. Mas você vai colhendo aqui, vai colhendo ali, vai criando essa costura. Você cria uma ficção baseada em fatos reais. Tipo isso. Nesses últimos trabalhos que eu tenho feito, foi esse perfil, assim. Porque aí eu já tive essa época da mitologia, porque eu amo mitologia, né? E aí eu fiz muitas montagens a partir de mitologias, né? De Eros e Psique, o Rapto de Perséfone. O Rapto de Perséfone, quando eu montei há muitos anos, foi o primeiro prêmio de direção que eu recebi, diretora Revelação. Que por incrível que pareça, um dos jurados era grego. Mentira, olha. Não, esse prêmio valeu mais que tudo, vale o dobro. Sim, porque a gente tava lá no festival, lá em Indaiatuba, mapa cultural, assistiram, aí os jurados falando, aí quando o último foi falar, daí ele, e o nome dele, todo mundo chama ele de como? Grego. Grego. E mora no Brasil e tal, mas grego. Eu falei assim, gente, qual a chance? Se me avisasse antes, eu não teria conseguido fazer a peça. Ou se ele falasse assim, tudo que você tá fazendo é completamente errado, aí ele também ia ter, né? Assim. Mas não, foi diretora Revelação com essa peça, e aí depois disso, né, eu falei, nossa, foi, tipo, muito legal, assim, virou uma chavinha também, no sentido de falar, poxa, tem algo aí que é eu sei que eu tô fazendo, né? Tem um caminho. Sim, e era ainda naquela época um ambiente muito masculino, né? Sim. Você não via, assim, a gente ia pros festivais, raríssimo, assim, diretoras. Mas na arte, em geral, é esse lugar da mulher diretora. A mulher sempre tá num papel de musa. Né? Sim. Pro pintor é a musa. Sim. Na peça é a atriz, a diva. Sim. Né? Em vários lugares a mulher tá num papel, sim, embora muitas vezes principal, com um monte de homem dizendo o que você faz, o que você deixa de fazer, né? Hoje em dia isso já mudou bastante, né? A gente tem muitos coletivos de mulheres e tal. Tanto que o nosso híbrido, eu até coloco, né? Ele é majoritariamente formado por mulheres. Que legal. E
né? Então a gente tem essa pegada. Então passou essa fase da mitologia, depois veio a fase de falar mais sobre amor. Então são fases, né? Vamos falar sobre amor. São fases, E aí eu escrevi uma que era Pés de Lótus, que era baseado na China, que eles fazem com as mulheres, os pés de lótus. Nossa. E então, assim, são coisas que estão ali te tocando, sabe? E aí eu vou Você vai sendo atravessada e vai reformulando isso dentro de você. E aí colocando como... Você falou que você escreve muito, né? A literatura em si nunca foi uma possibilidade? Passou por algum momento, tipo, isso que eu tô fazendo é teatro ou posso compor uma canção, ou posso escrever um conto? Então, eu tenho contos escritos e eu tenho muitas poesias escritas. Na medida do possível, eu participo de alguns concursos que tem. Na pandemia, eu participei de alguns, consegui até algumas colocações legais, assim, alguns concursos de conto e de poesia. Só que acaba ficando em outro plano, nem é segundo, porque eu dei o teatro primeiro. Tem outra... Fica o hobby do hobby. O hobby do hobby. Então é isso. Música não, porque eu não manjo nada de música. Adoraria saber tocar um violão pra poder musicar. Mas de repente alguém pegar uma poesia sua e falar isso aqui é uma letra, uma música. Falta aparecer alguém aí que fala, galera da música, gente. Vamos aqui, ó, porque os poetisas estão aí. Eu tenho muitos poemas escritos, né? E às vezes, quando eu escrevo mesmo teatro, ele vem de uma narrativa poética. O Vermelho eu criei assim. É um verborrágico, assim, como se fosse um poema. O primeiro esboço. A primeira vez que ele nasce, assim. Foi Aí depois eu comecei a colocar ele em dramaturgia. Então, é isso. Então, tem várias maneiras de nascer. Mas, na maioria das vezes, no meu caso, não é da maneira mais tradicional. Sim. Personagem, não sei o quê. Põe tudo bonitinho, faz o escopo ali, define os personagens, a psique de cada um. Não. É por outro caminho, assim. Geralmente ele passa pela poesia, ele passa por essa narrativa poética, imagens, aí eu vou botando imagens. Ele vem com cor, assim, tipo, a parte cênica, você falou que você é muito visual, já vem assim? Sim. Iluminação, a cor, a textura. Sim. Eu vejo, assim, o Vermelho mesmo, depois de pronto, agora, antes da apresentação que a gente fez agora recentemente lá em Mongaguá, a peça estava basicamente pronta, mas eu vi uma cena na minha cabeça, assim, falei, e aí entrou, e agora é a primeira cena do espetáculo, né? Então, essas coisas estão ali. A gente fala que tem essa coisa do sensível, né? Que tá aqui. E às vezes a gente acessa ele, a gente tem que estar com as antenas ligadas, né? Então eu acredito muito nisso e eu acho que essas coisas vão chegando, né? Eu queria ter mais tempo para me dedicar, queria ter mais tempo para escrever. Eu tenho um romance começado que tá lá na gaveta. Falo, não, eu vou continuar, mas... Ele olha para você olha para ele e fala, não, calma, vamos. Sim, eu tenho uma peça que tá quase terminada, que eu comecei a escrever na pandemia, que eu ainda não terminei. Tem várias coisas, né? Quando você largou a saúde? Ou você nunca largou? Ainda tá trabalhando lá com 15 empregos? Porque, né, Juju, a gente tem uma mania só de abraçar um emprego novo e não sair de nenhum. Eu saí de lá... É que eu tava um pouco preocupada com você, com sua saúde. Não, eu saí em 2013. E aí foi esse ato, assim, né? De mudança de vida, de trabalho, de áreas, de várias coisas. E, sim. Aí, naquele momento, lá em 2013, você decidiu que sua vida seria dentro da arte. Ou não? Eu já trabalhava, né? Sim. Porque eu trabalhava só com isso, dava aula de teatro, tinha um grupo, né? Mas você tinha ali um emprego dentro da saúde. Porque daí você pode falar, não, eu vou ser contadora porque me toma menos tempo, eu posso fazer mais teatro. Porque a gente fica tentando organizar a vida financeira com a vida cultural, né? Porque daí tem a vida pessoal também. Sim. Daí eu já tava com 2 filhos, né? Eu tive filho muito cedo, né? O Vitor, meu filho mais velho, tá com 20, né? Então, tudo isso, né? Sim. Várias questões da vida que vão te jogando ali, fala assim, tem hora que não dá, né? E aí eu saí, teve essa mudança radical, assim, e aí virou outra coisa, né? Porque daí as pessoas que estão comigo também têm trabalhos, têm suas famílias, e a gente se reúne ali porque algo nos une, e é o teatro. Sim.
Então a gente tem então a gente não faz um teatro comercial, porque a gente não tem nem tempo. Eu adoraria estar em vários lugares. Porque as pessoas não têm ideia do quanto de dedicação e tempo e cabeça, estado mental é necessário para você trabalhar com criação. As pessoas não é apertar um botão. Não. Infelizmente, podia ser, né? Mas não às vezes são madrugadas e madrugadas, finais de semana. Sentimentos ali colocados, sofridos ou não, né? E ainda mais trabalhando com temas sensíveis, né? E o Luísa, que a gente fez antes, que era essa questão da violência, né? Mas não era violência, era aquela violência psicológica, assim, né? Que é aquelas que não são identificadas. Porque a violência só existe quando tem um roxo, um sangue. Sim, não era violência física, era outra coisa, assim. E aí era essa Luísa, ela queria sair, então a peça era isso. Começava com ela jogando as malas do marido pra fora de casa, e ela manda um vídeo pra ele no celular, porque ela não tem coragem de chegar nele assim e falar: tô indo embora. Ou melhor, vai embora, porque ela bota ele pra fora. Esse vídeo é pra você, quando você vê esse vídeo, suas malas vão estar lá fora. Entendeu? Gente, mas eu, assim, tudo bem, critico quem termina com o Zap, critico um pouco, sabe por quê? Porque é um lugar de segurança também pra mulher. Fazendo completamente, assim, saindo da peça, né? Mas só esse ponto que eu acho importante a gente frisar: o número de feminicídios que tem acontecido. Mas ele era tão bonzinho, nossa, nunca encostou. Ele nunca bateu em mim, ele nunca encostou a mão em mim. Porque tem esse lugar da violência contra a mulher, que é o invisível, a violência patrimonial, a violência psicológica, tantas violências, né? Que aquela que a gente vê com a mulher estirada no chão, com a mulher sangrando, é só uma delas, né? Talvez a que a gente mais dê crédito, porque a gente tá vendo o sangue jorrar, né? Mas porque aí já foi para um final também, já foi para um final, exato. Mas esse lugar de gravar, aprendam, meninas. Grava um vídeo. Às vezes só grava um vídeo, entendeu? Que vai dar tudo certo, né? Essa Luísa, ela te influenciou de alguma forma a escrever Vermelho? Acredito que sim, acredito que vem dentro de um processo. Um processo. Porque quando a gente finalizou o processo da Luísa, a gente estava querendo criar outra coisa. E a gente fez uma conversa entre a gente também para saber o que a gente ia fazer. E aí essa coisa meio que seguindo nessa coisa da violência, mas aí para essa coisa da agressão sexual com crianças e etc. É um tema pesadíssimo. Muito espinhoso, assim, né? Mas muito real. Sim. Né? E aí a gente ficou. Aí tem uma obra que é o Valsa número 6, do Nelson Rodrigues, que é o único solo, né? O único monólogo que ele escreveu. E é isso, é uma menininha assassinada aos 15 anos na festa, e tudo indica que ela tava sofrendo ali, né? A gente ficou lá tentando imaginar de quem seria. Eu acho que é do médico, mas enfim. Então a gente começou a pesquisar o Valsa. E aí veio a pandemia. E aí a gente seguiu um tempo com Valsa, ia se chamar Insônias. Só que o que acontece? Eu ia pegar o Valsa número 6, eu ia recortar ele de acordo com as nossas necessidades para tratar dos temas que a gente queria. Eu não ia montar o Valsa número 6 na íntegra. Só que tem uma questão com os direitos autorais, porque eles não permitem essas adaptações. Que quando chegou o momento, eu fui entrar em contato com o escritório. E eles deram essa devolutiva que eles não aceitam, assim. Eles querem que você monte na íntegra. Exato. E aí eu falei, bom, não é o que eu quero. Não tem uma licença poética pra gente fazer só uns pedacinhos. Eles falaram que... Porque assim, eu posso fazer. Só que aí se alguém ver, se alguém pegar, a peça acaba, né? Aí eu falei isso pras meninas. Falei, bom, eu não sou o Nelson Rodrigues, mas... E aí um dia, assim, na pandemia, em casa mesmo, eu pensando sobre tudo isso, tipo, veio, assim. E aí... Vermelho, porque parte da Chapeuzinho Vermelho. E aí... Meteu um Nelson Rodrigues com o Chapeuzinho Vermelho, gente. É isso. A mulher tá em ebulição, né? Nossa senhora, gente. É tipo... E aí, eu escrevi 3 na sequência, que é pra ser uma trilogia. O Vermelho, Rapunzel, que se chama Pandora, na verdade, que fala de encarceramento. E White Rabbit, que é o coelho branco, mas é uma viagem pro inconsciente, assim.
dessa coisa todo da pressa. Todo um lado de psicologia envolvido ali no todos maiores de 18 anos, gente. E o vermelho surgiu disso. E aí a gente continuou o processo. Não tinha texto ainda, não tinha texto assim definido, né? Tinha toda a ideia. Que é isso? Surgiu o vermelho, então, que é a menina que se corresponde pela internet com o Lobo _ 740, que é o nickname dele. E ela acha que ele é um menino, né? E eles ficam conversando e aí ele vai trazendo essas... do pedófilo, né? E ela não sabe. Então a gente usa toda essa coisa do conto de fadas de pano de fundo. Tem essa coisa dos vestidinhos vermelhos. Dessa tem coisa essa inocente e tal. É todo simbólico. Não é realista, sabe? As 3 atrizes são a Chapéu, são a avó, são o lobo, narradoras. Elas são tudo ao mesmo tempo, né? Elas funcionam como um coro. Então, porque eu falei assim, é um tema tão delicado que se a gente botar um realismo, sabe? Sim. Tipo novela ou alguma coisa no teatro, vai ficar pesado. Só que acabou ficando também, né? Mas, assim, a arte tem esse lugar de você poetizar um tema espinhoso. Sim. E assim, a poesia, não tô falando da estética da beleza, porque não é sobre isso. Não é deixar bonito, não é enfeitar. Sim. Mas é deixar, de alguma forma, aquela informação mais acessível, mais palatável, mais poética para atravessar as pessoas, porque é isso, né? Quantas pessoas se esquivam desses temas, porque são temas doloridos. Muito doloridos. Até pra gente, porque quando a gente ali nas nossas conversas, a gente foi expondo algumas coisas, tipo, eu contei coisas que eu nunca havia contado em voz alta pra ninguém. Vira uma sessão de terapia mesmo, assim. E a gente percebeu que, assim, todo mundo já passou, em maior ou menor grau, por um tipo de abuso. Sim. E isso é complicado, né? Então, o vermelho também reúne fatos vivenciados dentro da drama, baseadas em histórias reais. Exatamente, só que, né? Mas eu continuo utilizando toda a questão simbólica, assim. Por exemplo, a primeira cena é uma menina com os balões suspensos, balões de gás hélio suspensos no cabelo, fazendo o caminho de João e Maria, que é o pãozinho, né? Pãozinho. Então, assim, é um conto, é João e Maria. Só que em determinado momento ela se perde nesse caminho. Porque é uma criança. Como que você dá pra uma criança fazer um caminho, né, desse, assim? Então, vai trabalhando todas essas imagens e vai trazendo o conteúdo, assim. E é legal de pegar os contos, por exemplo, porque é muito memória afetiva de grande parte da população, independentemente da idade. Sim. Né? Porque são contos aí que estão na vida das pessoas, no inconsciente popular. Eu fui ler o Fadas no Divã, o Mulheres que Correm com Lobos. Fui ler aí umas obras pra Tem um que eu li quando eu era novinha, que chamava o Complexo de Cinderela, o Complexo de Peter Pan. Filha de psicóloga, né? E minha mãe tinha uma coleçãozinha de livros ali. E eu lembro de lidar, ao menos com as capas, e entender, nossa, então a história da Cinderela é para adulto. Porque, assim, são contos que a gente julga infantis, mas as histórias são todas metáforas ou fantasias de problemáticas seríssimas da vida adulta. Sim, tem do próprio Chapeuzinho Vermelho, tem várias versões. Inclusive, tem a versão de que a Chapéu é uma descoberta da sexualidade da criança. Tem uma versão, eu não me lembro qual é a nacionalidade, mas que ela usa, tipo, uma roupa provocativa e ela se insinua pro lobo, né? Porque ela tá descobrindo a sexualidade. Então ele representa a sexualidade e ela tá naquela coisa da curiosidade. E aí, o que vai acontecer? Né? Então existem muitas versões. Mas aí também existe... vamos fazer isso pra criança e etc, né? Porque uma coisa que as pessoas tiram da equação quando a gente trata desses temas, né? É justamente aquele ponto da infância que você começa a lidar com o teu corpo e com a sexualidade, e isso não é conversado de forma nenhuma, né? Dentro da família ou socialmente. E aí abre um espaço pro lobo 740, é esse? Lobo 740, @lobo 740. É o tal.
Porque, ainda mais com relação ao corpo da mulher, são muitos tabus, né? Muitos. São muitos tabus com relação ao corpo da mulher e com relação ao corpo da menina, ainda mais. Você falou aí, muitas mulheres sofreram algum tipo de violência. E às vezes não sabe. Não sabe, exato. E a gente lendo também sobre o perfil do agressor, é isso, eles ganham a confiança, eles sabem como ganhar a confiança. E a personagem tem, assim, pra quem eu vou desabafar? Sim. Porque ele ganha a confiança dela num grau que é só pra ele que ela consegue. E é muito representativo porque o maior número das violências que acontecem, de estupro mesmo, de violência sexual, de abusos, são com pessoas próximas e queridas. E aquele tio que te coloca no colo, e aí é alguém próximo da rede, né? É, porque tá ali, tem acesso à criança, né? E nesse mundo digital também, como que, assim, a gente tá transpondo aí um conto, né? Chapeuzinho Vermelho, para os dias atuais, e é totalmente possível fazer ali aquele contraponto, né? Das redes, você não sabe quem tá do outro lado. Sim. Né? E isso torna tudo um pouco mais violento, talvez? Sim, o acesso é mais fácil. Sim. E é mais difícil de você proteger, investigar e realmente descobrir. Porque quando você entra nesses ambientes, tipo Discord, esses ambientes que tem, é tudo nickname, é tudo qualquer imagem, não tem. É tudo um anime, uma fotinho. Não tem assim, os culpa dados do da ICQ, pessoa. isso, gente. Culpa do ICQ. Não tem os dados, que nem quando você entra no Insta, por exemplo, minimamente você tem ali o e-mail da pessoa, você uma tem informação ali um mínima, contato, né? Ali, terra de ninguém. Terra de ninguém. Entendeu? Então, e como que você faz pra filtrar? É bem complicado. Sim. Então, às vezes, a própria criança que tá se correspondendo, às vezes ela não sabe. Não, geralmente com quem não ela sabe. tá se correspondendo. Geralmente não sabe, porque né? a pessoa pode se passar por uma criança. E passa, né? E passa tranquilamente. Tranquilamente. O teatro, a gente estava falando da transversalidade do teatro ali para a saúde, para tudo, né? Eu acho que a cultura ela atravessa desde segurança, saúde, educação, ela perpassa por todos esses caminhos. Para além dos caminhos sociais, né? Que eu acho que a cultura também é nossa colinha social, onde a gente aprende a viver mais longe da barbárie, talvez. E o teatro, ele explora muito o corpo, né? Você falou aqui que escreve, tem coisas que não é posta em palavras. Que o corpo que vai dizer aquela frase, vai passar. Sim. Como que é esse trabalho corporal dentro dessas peças que são tão espinhosas, num núcleo formado por mulheres que imagino que tem dezenas de atravessamentos. Sim, a gente tem essa pesquisa no nosso grupo que vai pro corpo. Então, o processo de criação, ele passa pelo corpo mesmo, primeiro. Inclusive, nós participamos esse ano do Qualificação em Artes, que é um programa do governo do estado, né, da Poieses, das oficinas culturais, que é um programa incrível, assim, maravilhoso para os grupos. E a gente se inscreveu em teatro. Mas quando avaliaram o nosso material, acharam que talvez a dança pudesse nos trazer um suporte melhor de aprofundamento, por conta da característica. E a gente falou, vamos que vamos, né? E a gente ficou 8 meses nesse processo, recebendo visitas mensais de orientadores e orientadoras da dança. Então foi muito incrível. Tem uns programas muito legais do governo do estado, né? Tem, aí a gente fez a finalização agora em Mongaguá, né? E então é isso, é o corpo que vai dizer. Então não é um personagem psicologizado. Então, às vezes, as peças que eu escrevo não tem nome de personagem. O Luísa eram 2 Luísas e 2 Chicos. Eles eram os mesmos personagens, só que representavam camadas psicológicas diferentes. Antes de ser moda esse negócio de Luiz e Chico, tá, gente? Gente, você acredita? Você acredita? Tá fazendo uma previsão aí do futuro. Isso era de 2016. Nossa, Luiz e Chico não tinha nem nascido, Nem gente. nascido. Aqueles 2 jovenzinhos. Como assim, gente? Que é essa brincadeira também com a Luísa e o Chico Buarque. Né? Toda uma questão. Gente, caso com você, Chico, agora. Eu também, muda meu nome pra Luísa. Mas
E aí o vermelho também, não tem nome de personagem, então não é assim, ai, vermelho é uma menina que, né? Não passa por aí. Passa pelo corpo. Como é que eu posso trazer pro meu corpo tal cena, tal sentimento, tal estado, né? Quando elas estão correndo pela floresta. Então é correr. É correr. Correndo e pensando no que essa corrida significa ali, vem os sentimentos, vem as sensações, não vem é as emoções. Vou correr, qual que é a minha próxima fala? Não é sobre isso. Não. Inclusive, muitas vezes a gente cria sem o texto. A gente cria... a gente precisa correr. Porque, sei lá, vai ter 10 falas depois sobre correr. Mas eu não vou, fala isso. Não, vamos primeiro criar todo aquela célula de cena e depois o texto entra. Então, não primeiro é o texto que vem primeiro. Só que eu tenho o texto escrito. E aí eu vou, como diretora, né? Vai conduzindo. Trazer. E aí, como eu sou diretora e eu também escrevo, é a mesma quarta. E também atuo. E também corro. Tá louca, né? Tipo, eu posso me cortar, digamos assim, ou trazer mais coisas. Fazer edições. Pode se editar ali no... Tipo, esse texto não... À mercê da peça, à mercê dos corpos, à mercê da história. Exato. Então, coisas vão surgindo depois, às vezes as atrizes ficam loucas, né? Que eu falo, não, mas é só mais um textinho, aí a hora que vai ver um textão, a reação do né? público, ele traz isso pra você? Ele traz novos elementos? Porque às vezes, por exemplo, uma banda ensaiou um disco, gravou um disco, e aí o primeiro show da turnê é de um jeito, o último show é outro, porque aquela passagem, aquele contato com o público já transformou aquelas músicas, enfim. No teatro acontece isso, ou ele é mais firme e duro, assim? Ele depende, porque tem um solo que eu faço que é a Écuba, que é sobre parto, né, da obra, né, das troianas, e vou falar sobre guerras a partir do olhar da mãe. E então as troianas lá e hoje. Quem são as troianas hoje, né? E aí a gente dialoga com fatos reais. Então, ao longo do processo que eu fui fazendo, a gente estava no fim da pandemia, e aí depois começou a guerra, né? A outra guerra a Ucrânia, a Ucrânia. Rússia. Então, assim, teve dia que eu fui apresentar que tava rolando, então eu consigo colocar isso dentro do contexto. Dentro do contexto, porque ela me permite isso. Agora, tem dramaturgias como Luísa, por exemplo, que já mais tá fechadinho. Ali. Mas o retorno do público ajuda a gente a amadurecer algumas coisas, né? Porque o Luísa mesmo, a gente... É isso, as pessoas assistem e falam assim... Tá vendo? Eu conheço uma pessoa que é igualzinho assim. Tá vendo? Não sei o que você... Tipo, às vezes a pessoa falando assim, tá vendo? Você passa por isso, você consegue enxergar agora? Né? Porque é difícil quando você tá dentro de uma relação você enxergar, né? Quem tá de fora tem os melhores conselhos, as melhores soluções. Sim. Mas você lá dentro, às vezes... E é só você que tá lá que você vai conseguir tomar uma atitude, né? E então tem essa identificação. O vermelho também tem essa identificação. Inclusive, ele não nasceu para ser, tipo, pra, assim, acima de 18 e etc. Mas com as experiências que a gente tem tido, teve que subir tem até esse aviso de gatilho, que a gente está estudando qual é a melhor maneira de colocar. Lá em Mongaguá teve algumas pessoas que saíram chorando, teve uma pessoa que teve uma crise de ansiedade, né? Porque vai se descobrindo ali, né? Vai se reconhecendo, né? Então a gente tá estudando assim qual é a melhor maneira também de colocar para não espantar também as pessoas, né? Psicólogas de todo o Brasil, recomendo que vocês estejam na plateia em todas as edições de Vermelho. A gente tá meio que convidando assim algumas assim que a gente conhece para irem assistir, porque a gente queria muito ter essa devolutiva e talvez até começar a operar com bate-papo pós com uma psicóloga junto. Porque assim, esse tema da violência contra a mulher, contra as meninas e contra as mulheres, é um tema que a gente não vai dar conta na nossa existência. Nunca. A gente pode viver 100 anos, a gente não vai dar conta dessa estrutura que a gente vive, né? E também acho que nem é o sentido de uma peça artística, seja qual for, dar conta, não é sobre dar conta, né? Mas é sobre também ir trazendo a pauta
Sim. de alguma forma, Sim, né? porque a gente não quer dar moral, ou a gente não quer pregar nada. Sim. Antes de tudo, é um espetáculo de teatro. Exato. Mas ele toca num tema que tem identificação com a realidade. Então é impossível você não se identificar com alguma coisa ali e algo não mexer com você, né? Mas a gente não tá ali, tipo, estamos aqui Levantando exclusivamente... uma bandeira. Não é esse o intuito principal. Mas acaba trazendo. Mas não é estamos fazendo por isso, né? Porque senão também às vezes fica uma coisa meio... Sim, parece que é só militância, assim, panfletagem. E aí a parte artística mesmo, a poesia que tem que chegar, às vezes as pessoas não acessam porque já vai com um preconceito. Sim, né? E ainda mais nesses momentos que a gente vive, dessa dualidade política, como se só tivesse duas coisas, e, né? Enfim, ou você é um pacote ou você é outro, enfim. As pessoas acabam se afastando. Sim. Pri, quando a gente fala de pautas, ou de peças, ou de qualquer coisa de um universo mais feminino, no sentido, né, Luísa, Vermelho, a gente tem mulheres ali, né? Mulheres em cena, mulheres escrevendo. Como alcançar o público masculino? Porque, assim, a gente tem que pensar que essas violências são problemas do universo masculino. E quando a gente fala de peças que tem ali algum viés, acaba afastando homens e o público maior, majoritariamente, feito por mulheres. Sim. Você percebe isso no teu público, nas peças? Eu ia falar que eu lembrei da Barbie, né? Que a Barbie é um exemplo, né? Sim. E todo mundo vai, a Barbie. Aí chega lá, é um pá. Tá, né? Mas eu não percebo um afastamento nas coisas que a gente já fez. Eu vejo a plateia masculina presente ali também. E às vezes a gente tem uns retornos interessantes dos próprios, assim, né? Lógico que nem, eu sou assim, não, né? Eu sou esse cuzão da sua peça, não é isso. Mas dizer, poxa, né, tal. E tem alguns homens que falam, não, vocês estão puxando sardinha no caso da Luísa, pra Luísa, né? E o outro lado da história fala, mas eu tô falando do ponto de vista da Luísa. Sim, né? Inclusive a peça. Né? Ô, Chico, né? A peça chama a Luísa. Chama a Luísa, né? Por quê, né? Que é isso, né? Tem vários pontos de vista sempre, claro. Mas... Não, no nosso caso, né? Mas eu acho que até porque a gente não tá levando isso aquela coisa de sangue no olho, assim, né? Somos tal coisa, somos feministas E aí talvez não gere a princípio esse afastamento. Porque eu percebo que eventos produzidos por mulheres, com pautas ali, né? Questionamentos do universo feminino, enfim... O público masculino, ele fica mais restrito. O festival de música com line-up, que tem um monte de homem, vai homem e mulher, ninguém questiona. Sim. Agora, se o line tem lá mais mulheres... Mas isso já quer dizer alguma coisa, né? Super. Isso já tá dizendo. E aí já mostrando por que é importante que a gente tenha esses movimentos, né? E como alcançar esse diálogo com os homens que também, de novo, sem querer panfletar nada aqui, mas são parte também de uma estrutura, né? Quantos homens não se enxergam porque não conhecem outra realidade? Sim. Né? Porque é muito fácil falar, você é adulto, sabe? Que faz a mesma coisa com a mulher, é fácil sair de casa, é fácil não apanhar. Mas eu acho que daí cabe muito também das pessoas que estão fazendo continuarem fazendo. Isso. E darem aberturas. Né? Então, por exemplo, se eu posso ter uma mulher aqui, a nossa ficha técnica do Vermelho é 90% feminina, assim, né? Entendeu? Então, eu posso, pra onde eu posso olhar, né? Não desmerecendo também. Sim. Não é isso. Mas, assim, precisa ter. Que foi o que eu disse, quando eu comecei, era muito masculino. Tipo assim, às vezes era eu e mais uma menina diretora e o resto do menino. Né? E não tinha jurados, a maioria dos jurados eram homens, né? E não tinha. E aí, aos poucos, isso foi mudando. Nessa sua trajetória, você já consegue olhar... Consigo ver essa diferença. E hoje, a gente vê muitos núcleos, muitos coletivos formados por mulheres. E é muito maravilhoso, assim. Você vê a força, né? Dessas pessoas que estão ali batalhando.
Agora, se os temas são espinhosos e etc, é porque a gente tá vida vivendo. é isso, gente. Como é que vai fazer? Né? Como é que vai fazer? Então, é difícil, né? A gente retrata também o tempo em que a gente vive, né? Gostaria... a arte, ela é esse mapa, né? ela É um tá- mapa do tempo. Ela reflete o tempo em que vive. Sim. Então, existem milhões de maneiras de fazer, mas de uma maneira ou de outra, esses temas sempre estarão ali, né? E a gente tá vivendo esse momento dessa mudança, né? De não, peraí. Vamos conversar Né? sobre isso. Vamos rever isso aqui, esses questionamentos Esse lugar todos. também é nosso. Sim. Por que não é nosso, É, né? acho que a minha geração, eu tô com 42, acho que a minha geração, ela pegou essa chavinha da virada, né? Quando eu olho pra minha mãe, a mulher que minha mãe foi, que ela pôde ser, quando eu olho pra mulher que minha avó pôde ser, não dá pra cobrar. Não dá pra cobrar, sabe? Assim, tinha que ser mais isso, tinha que discutir, porque você não... Mulheres é o seu outra, tempo, né? É outra. E talvez um dia minha sobrinha, que hoje tem 8, olhe pra mim e fala, tia Tata, por que você não fez assim? Mas às vezes Né? eu já me sinto ultrapassada. Você se Algumas sente? coisas, assim, de pensamento mesmo. Sim. Que você fala, nossa, gente. Como a gente não virar conservadora no mundo da arte, com as questões que estão postas no Sim. mundo? E é tudo muito rápido, É né? muito rápido. Tá tudo muito rápido. Às vezes tem coisa acontecendo que eu nem sei e já é antigo. É quando eu vou Sim. saber, já Já passou, passou. já tá em outra, entendeu? Aí eu falo, uai, gente, como assim? Calma, vamos devagar. Falando em já passou, quando você sabe que é o tempo de tirar a peça de circulação? Quando Luísa findou? Calma, que você vai circular vermelho, mas vamos né? começar por Luísa, por exemplo. Aquilo que eu falei que o nosso grupo é algo muito específico, porque a gente não vive só disso. Aham. A gente tem outros trabalhos, a gente divide o nosso tempo com outras coisas. Então, às vezes chega num momento que, no nosso caso, né, que não dá. Agendas, né? Uma das atrizes casou, né? Entendi. E casou com o Chico. Não, brincadeira. Fica esperto. Não, imagina. O nosso Chico ou o Chico da Luísa? O nosso. Ah, então tá bom. O Chico do bem. Então, são as mudanças que vai proporcionando, assim. E aí, eu não queria trocar o elenco. Tipo, colocar outra pessoa pra fazer aquele personagem. Porque é tudo construído em cima de cada pessoa. Em cima daquele corpo, em cima daquela alma. Porque eu falo assim, faz o movimento X. É o seu movimento. Então, por mais que eu decore o seu movimento e repita, mas ele é seu. Você vai ser um cover na peça, né? Então, é muito difícil. Então, no nosso caso, né, tem muito essa questão, assim, de disponibilidade, de pessoas que vão e voltam. Aí, esse ano, a gente teve um ensaio, porque a galera quer voltar com Luísa. Porque é uma coisa que a gente circulou bastante, assim, até, né, com Luísa e tal. Quer voltar, só que aí a gente tava no meio do processo do vermelho. A gente até meio que tentou dar uma ensaiada, mas assim, não dava. O vermelho tomou conta. Porque a gente não tem muito tempo. Eu falei assim, pra dedicar em duas coisas, e são muito distintas, né? São energias, porque o Luísa, o vermelho é muito mais denso e tal, né? Aí eu falei, não, gente, não dá. É uma coisa eu queria, né? Eu queria, mas não dá, né? E aí a gente falou, não, vamos finalizar esse ano de processo do qualificação. E aí a gente vai estar com o vermelho mais pronto, digamos assim. E vocês estarem pronto pro vermelho, né? Também. Porque até hoje, assim, quando eu assisto, no vermelho eu não atuo. Eu atuo quando alguém fica doente. Eu já tive que substituir a atriz que Como ficou chama doente. a mulher, a Ana Furtado, né? Que é a mulher do Boninho, que substitui todo mundo que fica doente ou sai de férias na Globo. Tipo, eu sou essa. No vermelho eu faço isso. Mas eu não tô na cena e nem na técnica, né? Porque tem uma pessoa da luz e uma pessoa do som. Então eu sou aquela que fica aqui, teatro né? de rico. Vai, tá certo, tá errado. Sobe essa luz, tira essa música. Eu fico só atentando o povo, né? Mas... Nossa, até perdi o fio da meada do que eu tava falando. O processo do vermelho, de estreia, de circulação. Sim, então, mas aí quando eu tô assistindo, remexe. Assim, até hoje, né? Quando eu vejo as cenas acontecerem, vai dando aquele
mal-estar, você fala, então tá, agora vem aquela cena. Então Respira tem isso. fundo. E as meninas também, né, ficam mexidas. Então tem isso. Que a gente tem que estar constantemente trabalhando. E é exaustivo pro corpo, né? É Isso leva a tudo que você tem. Porque é bastante energia. É bastante... Mexe, não tem como. Não tem jeito. Elas ficam acabadas, tadinhas. E aí a gente tá, assim, daí o Luísa tá meio que assim, né? Que a gente, Tá aqui do lado. Mas a gente também tá querendo fazer um infantil. Deixa esse do lobo, calma. Vamos resolver o lobo primeiro. Não, é porque é isso, né? Sabe, às vezes dá vontade de fazer uma coisa mais leve. Pra rebater processo. Algo um pouco mais palatável. Mas o vermelho já estreou. Então, porque o vermelho começou em 2019. Lá naquele processo. Mas oficialmente ele tá oficialmente estreou ano passado. Tá. Aqui em Jundiaí. Teve uma apresentação só. E aí virou o ano. E veio o Qualificação em Artes. Legal. Aí a gente participou de algumas mostras, algumas coisas com o vermelho. Também participei com o Écuba, que é meu solo. E aí a gente começou a se dedicar ao Qualificação. E é uma dedicação, assim, ele exige. Aí eu falei, olha, vamos... Pausa aqui. Porque é isso, como a gente não... Né, então a gente precisa dedicar. Tem que ter foco, porque senão a gente se perde. Então a gente se focou e foi um mergulho mesmo. É um divisor de águas, assim, eu falo, é outra coisa, né? E aí agora a gente finalizou o processo lá, a gente apresenta agora, que é pelo Cultura Mais do ano passado, que teve o ano passado que era para apresentar esse ano. Aí a gente conseguiu ser habilitadas pro ano que vem, Cultura Mais também. E a Paulo Gustavo, né, que eu tava comentando. Grande Paulo Gustavo, né? Então a gente tem aí uma circulação do vermelho pela Paulo Gustavo. E a gente é isso. Agora a gente tá com a peça ali, chuchuzinho. Redondinha. É que dá aquele medo de falar que tá pronto. Dá medo de falar que tá pronto o negócio. Redondinha, né? assim, apta para ganhar o mundo. Mas tá. É isso, né? A gente tá há muito tempo, né? No teatro, como que funciona? Para quem tá nos vendo, nos ouvindo, como que funciona? Alguém contrata a peça, o município contrata? Como que funciona isso? Porque a gente vê muita circulação de teatro dentro de leis de incentivo. Porque se não fosse leis de incentivo, o teatro no Brasil era um desmonte só. Se já não é fácil, né, com incentivo, imagina sem, né? A gente tem no estado de São Paulo algumas leis, o PROAC é uma delas, né? Que é circulação, difusão, fomento, criação e tal, mas que tem muita concorrência. Sim. É quase impossível, assim. Esse ano a gente ficou com uma pontuação boa, mas a gente não entrou, que é muita concorrência, muita gente. E aí você junta ali grupos que estão começando, grupos que já têm uma trajetória, peças mais vendáveis, peças mais de pesquisa. E o teatro que a gente faz não é um teatro comercial. Não é, né? Então, a gente esbarra nisso um pouco, né? A gente... Às vezes é difícil, porque às vezes as pessoas querem só aquilo que agrada aos olhos no sentido... Claro. Né? Não, e garantir também ali vários não interesses particulares, né? Mas interesses do que julgam que é cultura, né? Que aí não cabe aquele experimento, não cabe coisas que são mais espinhosas. A gente tem vivido em Jundiaí um processo de bastante incentivo, né? Sim. De muitos editais que têm surgido, de muitos eventos e coisas que têm lugar para os atores e atrizes aqui da cidade. Então isso é muito bacana. Isso é muito legal. O Expresso é um lugar que eu acho que assim, consegue tem muita abranger bastante coisa. A gente tá vivendo um momento a gente tá vivendo um momento muito frutífero, né, nesse sentido. Mas é uma construção, né? Não é assim, uma construção. E cobrança também da classe artística, né? Sim. Mas esses trabalhos que são mais voltados para o público adulto, às vezes eles ficam... Não tem espaço. Não tem espaço, né? E não só aqui, né?
Na época do PROAC, eu estava escrevendo para algumas cidades para pedir a anuência. Uhum. E eu estava inscrevendo a ECOBA, que é político, não é político partidário. Mas eu tô falando de guerra. Sim. Né? É que as pessoas não entendem que tudo é político. Nem tudo é político partidário. Mas eu não tava ali fazendo uma panfletagem. E a resposta que eu recebi por e-mail da assessora foi assim: nós não temos interesse nesse tipo de peça, né? De tema. Eu fiquei chocada, assim, né? Eu falei, poxa, mas eles nem viram, assim. É só pelo que tá. Só ali, pela sinopse. Né? Que é porrada, mas assim, né? Eu falei, tá bom. Então, assim, ok, né? Então é difícil. É difícil, às vezes, você entrar com esse tipo a não ser e que fica você... fazendo peça com passabilidade o tempo todo, pensando pra prefeitura contratar, pra estar aqui, pra estar lá, é complicado, né? A não ser que é isso, que a gente acaba dependendo muito dos incentivos mesmo, editais, festivais, etc. E o meio, né? Às vezes você conhece alguém ali que tem um espaço bacana, vai ali apresentar, e é isso. Porque a gente não tem mais muito teatros privados, né? Assim, não tem, né? Assim, eu sou super a favor do teatro público, dos acessos e tudo, mas esbarra nesse lugar do que a gente recebe e o que a gente não recebe. Às vezes, como você vai fazer uma temporada, né? Não, e teatros menores que sejam possíveis uma companhia alugar ou, né, ali através de cachê, de bilheteria, conseguir pagar, né? E é difícil, né? E às vezes tem lugares... Não aqui em Jundiaí, né? Mas teatros mesmo, por aí, assim, em São Paulo e tal. Mas, assim, a gente vai ver o valor... já não tá ganhando nada. Então, já não tá ganhando. E aí, você é um grupo desconhecido, né? E aí, você vai lá e... Eu sempre falo aqui, as pessoas não gostam de culturas, gostam de gente famosa. Porque tem muito esse lugar. E essa briga de fomentar público é uma grande questão, né? Porque passa por um processo físico, educacional, arquitetônico, estético, passa por 1000 coisas, né? Por 1000 coisas, mas eu acho que também de você conseguir dar acesso a várias coisas, e não só a um tipo. Sim. Porque, né? Aí fica complicado, né? A gente teve na mostra lá tinha pessoas de várias cidades. Piracicaba, enfim... Várias cidades, São Vicente, lá em Mongaguá. É que aí como esse projeto ele é estadual, ele reúne cidades de vários grupos. É uma delícia isso. É maravilhoso. E tem uma galera que assistiu e assim, a gente quer assistir de novo. A gente achou bacana, a gente quer assistir de novo. Tem o pessoal de Campo Limpo, que foi super bacana de conhecer. Então, quer dizer... desperta o interesse quando as pessoas assistem, né? Tô falando do meu em específico, mas de X, né? Não só falando, né, de mim, assim. Mas são trabalhos, são obras que despertam o interesse, mas tem que ter. Tem que ter. Se você não tem a oferta, né? Você não vai formar a procura, né? se você tem um tipo de coisa, aí quando você traz a outra... Mesmo o público de teatro no interior ainda é super complicado, né? Quando é gratuito é complicado. Quando é pago é complicado. Às vezes fica meio... Como que a gente dá conta disso, né? De levar o público até lá. É o ônibus de graça, é o horário, é o espaço, é a acessibilidade, é divulgação. São várias pontas, né? É difícil. E o que a gente mais quer é que tenha público. Sim. Que a gente fica lá trabalhando meses, fazendo. E aí? Aí chega lá, tem 5. Você fala, a gente vai apresentar para os 5. Mas assim, poxa. Repliquem, né? Que os 5 repliquem. E eu tô nessa luta, tentando divulgar, porque assim, já é terça-feira, já é num dia não tão comum de teatro, fim de ano, né? Mas o bom de ser terça-feira é que aí não compete com o botequinho, não compete com as outras coisas que as pessoas já fazem da vida. Eu tô aqui tentando ser otimista, gente. Eu sou uma pessimista, otimista aqui, né? Mas eu tô super assim, fico mandando, replicando, compartilhando toda hora, porque é importante, né? Assim, a gente ter mesmo esse retorno, assim, das pessoas de verdade. Pessoas que falam, quero assistir essa peça. E aí vai lá e fala, poxa, e aí? Porque isso também vai alimentar a gente, né? Claro. Vai ajudar a gente a amadurecer a obra, enfim. E só tem essa questão, né, dos 18 anos, nesse caso dessa peça. E que não tem jeito mesmo. A próxima
Até acho saudável isso. A próxima exibição, próximo espetáculo é quando? Do Vermelho é dia 5 de que é dezembro. terça-feira que vem, às 8 horas, lá no Expressa. Ai, na Sala Santos Jundiaí. Vá, por favor. Eu achei que ela não fosse me convidar, eu ia ficar muito chateada. Me oferecer aqui. Não, imagina, vá, porque é isso, né? A gente conversou. Sim. E aí eu queria que você visse, né? Depois, assim, pra gente até, enfim, trocar ideia mesmo, né? Se o que a gente conversou tem a ver ou não. Aí você fala, Gente, sabe aquela entrevista? Volte duas casas? Então, tem nada a ver a peça. Tem Chapeuzinho Vermelho, coisa nenhuma. O lobo é um fofo. Mal interpretado. E é muito amigo do Chico, inclusive. Ai, que medo. Tô brincando. E aí, a apresentação é gratuita, porque faz parte do Cultura Mais, que é esse edital da Prefeitura, né, de Jundiaí. Perfeito. Gente, aproveitem entradas gratuitas. Vocês não sabem o sacrifício, o sangue e suor, que é para manter uma companhia viva, porque não é espetáculo. O espetáculo é só a espuminha da onda, né? Tem todo um tsunami antes que acontece, né? E assim, são trabalhadores, operários da cultura que estão ali disponibilizando o seu tempo, tudo que tem de mais sagrado, o seu corpo, tudo, para tentar se comunicar, porque afinal de contas é sobre isso, né? Sim, total. Se comunicar com o outro. Sim. Né? E eu acho que o Vermelho tem essa mensagem, assim, a ser dita, né? Tem essa troca. Meninos e meninas acima de 18... Meninos, meninas e menines acima de 18 anos, então estão convidados. Espaço Expressa Jundiaí, que é ali do ladinho do Poupa Tempo, sabe? Ali na Fatec, sabe aquele lugar? Lindo! Lindo, é lá. Eu amo aquele lugar. É lá, dia 5 de dezembro, a partir das 8 da noite. Isso. Chegue antes. Antes do segundo sinal. É gratuito e tem 60 minutos, não é tão longa. E dá pra sair de lá e ainda tomar uma cervejinha, gente. Sim, assim. gente, 9 horas você já tá liberado. Perfeito. Né? É quase uma matinê pra gente que é velho. Tipo isso. A coisa que começa meia-noite acabou na minha vida. Não me convidem pra nada que comece meia-noite, gente. Meia-noite eu quero estar na minha caminha, assim, ó. Abraçada na minha tacinha de vinho. Bananinha já. Vinho. Pri, redes sociais pra galera encontrar mais informações sobre você, sobre sua vida. A gente usa mais um Instagram, que é @ibre.do pesquisa cênica. Que é de híbrido, né? Com H. Então é ibre.do pesquisa cênica. Ibre é com H, gente. Não mete um I, não mete um E, é H, entendeu? H de escola, né, Carla Pérez? Não tinha E. I de escola. I de escola. A gente usa mais o Instagram, que, né, tem essa... Que movimenta melhor. Aí tem o mesmo no Facebook, a gente tem uma página também, que existe é aí do Face aquelas, né? Pois é, então, eu posto tudo no Instagram e depois eu falo, nossa, tem a página do Facebook. Aí eu vou lá também, coloco. É que o Facebook eu não sei o que aconteceu. E a gente tem o YouTube também, que é o Núcleo Híbrido de Pesquisa Cênica, que esses exercícios cênicos, esses materiais que a gente tem em vídeo, eu jogo tudo lá também. Lá. Então, para atores que estão aí buscando seus caminhos. Porque tem vários vídeos interessantes, assim, de processo, muita coisa que a gente fez na pandemia. Né, que a gente criou e tá lá. E teatro não é só pra quem quer ser ator ou atriz, é pra todo mundo, né? De repente você é um contador, de repente o teatro consegue te ajudar a lidar melhor com o teu trabalho, com a tua vida, com o teu coleguinha. O teatro é pra tudo, né? Esse lugar de você se disponibilizar serve pra vários lugares da tua vida, não necessariamente ser um ator, não é se fazendo exercício de a sementinha que vira árvore que você vai virar a Fernanda Montenegro, tá? Ui. Mas assim, são coisas que você pode levar pra vida, né? Sim, total. É uma maneira de fruição artística, abstrata sentimentos também, né? E pode causar diferentes sensações em cada um, né? Sim. Porque ele é único, né? Você pode sentir de um jeito, ela de outro. A mesma peça. Mesma obra, mesmo quadro, mesma música. Cada um vai entender de um jeito. Ai, essas mentiras verdadeiras da arte, né? Pra onde nos levam? Cada um sente de um jeito, cada um carrega isso depois de um jeito, né? Por isso que eu acho que assim, não existe obra feia ou música feia, porque cada um vai de um jeito. Vai o que bateu com você ali, né? Sim. Então, eu posso gostar mais de algo, porque aquilo, né, me move e tal.
É do jeito que aquilo não só te atravessa, mas como reflete você, né, pro mundo. Então acaba também sendo um lugar espelhado, né? Sim. Você enxerga a vida com os olhos que você tem pro mundo, então é muito né? individual. Então acho que essas briguinhas, essas guerrinhas de isso é bom, isso não é meu. Ai, não existe, gente. Bom Não e ruim na existe. arte. Me poupe, nos poupe. Assim a gente aproveita mais todas as linguagens, Com tudo que tá certeza. disponível. Tem muita espaço coisa pra gratuita. todo mundo, Tem espaço né? pra todo mundo. Se organizar direitinho, todo mundo cabe. Todo mundo em cena, Né? né? Todo mundo senta lá na cadeirinha bonitinho pra assistir também. Sim. E é Precisamos de plateia. Plateia, gente, formação de público. Vamos Sim. lá nessa missão. Eu acho que é uma missão do Francamente também, trazer os artistas aqui pra gente conversar. E para as pessoas, não é só divulgação, tipo, vá lá, tal, mas eu acho que é um modo de viver e de olhar a vida, sabe? Assim, de não ser plateia de teatro, independentemente da peça. Sim. Ser plateia de música. Até porque aqui em Jundiaí tem muito grupo bom. Sim. Tem muito Sim. artista, né? De todas as áreas artísticas. Então, é isso. E é isso mesmo, não é só um serviço. Sim. Passando serviço. Sim. É falar sobre. É tão legal e tão pouco a gente tem. Sim. Né? De falar mesmo como foi, como é, como Os processos, né? E de humanizar esse lugar do artista, que tem um ser humaninho ali atrás. E muito trabalho. E muito trabalho. Muito trabalho. E muito trabalho. E muito dispêndio financeiro, psicológico, tipo... Gente, ajude os artistas, vá, compre, use, assista. Porque todo mundo precisa pagar o terapeuta ali do arroz e feijão. Total. Pri, obrigada, Eu amei que ter você agradeço, aqui. nossa, deu certo. Deu certo. Obrigada. Deu certo. Não precisamos ser dubladas no final deste vídeo. Nenhuma dublagem ocorreu neste vídeo, né, Juju? Então tá bom. Da Juju não foi muito bom. Meio assim, né? Então tá bom. Galera, seguinte, @ibre.do pesquisa cênica. Ibre.do pesquisa cênica. Pra quem tá na rádio, anota aí. Se não conseguiu anotar, vai lá no YouTube, que a gente vai deixar todos os dados, os contatos da Pri pra você também. O horário da peça. Também vamos entregar o serviço, né? A gente entrega papo, mas também entrega o serviço. A gente vai deixar tudo disponível nas redes sociais do programa Francamente. Estamos no YouTube, Instagram, Spotify. Também em algum momento do Facebook, né? Estamos em algum momento no Facebook. Tudo errado nessa família, mas tudo bem, vai dar tudo certo, gente. É isso. Obrigada pelo papo. Eu que agradeço. Galera, obrigada pela companhia. Juju, obrigada aí pelos pilotes de câmeras. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. Vá ao teatro. Beba água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.